Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Vicky, artesã bem resolvida. E aqui nesse canal você encontra vários passo a passos muito legais, várias dicas de costura. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer suplá. A gente vai fazer 2 suplás, tá? Esse aqui, que ele é simples, olha só. Ele não tem forro, tá? E esse outro aqui, que é duplo, tá? Ele tem o forro aqui e dá pra ser usado das duas formas, tá? Então, se você curte esse conteúdo, se você quer aprender, já clica no gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum passo a passo. Então, vamos lá? Bom, primeiro de tudo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o molde. Eu peguei o meu suplá, esse é um suplá de 35 centímetros, tá? Então, eu peguei o meu suplá, eu estiquei ele no papel, tá? E eu risquei a volta toda dele. Depois que eu fiz isso, eu marquei 5 centímetros a mais aqui em toda a volta. Eu fui fazendo assim, né? Riscando, fazendo risquinhos. Aí depois eu juntei todos os risquinhos com a caneta e eu cortei, tá? Então, dessa forma eu fiz o molde, tá? E você pode fazer dessa forma com qualquer medida de suplá, tá? Aí, eu peguei esse molde, né? O molde que eu fiz no papel pardo. E eu cortei as peças. Então, pro suplá duplo, a gente precisa de 2 tecidos naquele mesmo molde, na mesma medida, tá? E pro suplá simples, vai ser um tecido só, tá? Eu já costurei o outro, gente, esqueci de mostrar o corte pra vocês. Mas, enfim, o duplo são 2 da mesma medida e o simples é um só nessa mesma medida, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai confeccionar. Primeiro o simples e depois esse aqui, que é duplo, tá bom? Meninas, então olha só, eu já cortei o suplá, né? E esse aqui, ele não é duplo, tá? Ele vai ser aquele que não é duplo. Então, eu tô passando aqui a overlock pra fazer esse acabamento, tá? Se você não tem overlock, você pode usar um zigue-zague aqui da sua máquina doméstica ou fazer uma barrinha, né? Você faz uma barrinha bem pequenininha aqui, você vira uma vez, né? E depois, não precisa virar 2 vezes, né? Porque a gente vai colocar o elástico, então você vira uma vez, faz uma barrinha aqui na costura reta mesmo, tá? Mas como eu tenho overlock, então eu tô passando aqui esse acabamento pra depois, na hora que a gente dobrar e colocar o elástico, o tecido não vai desfiar, tá bom? Então, eu vou passar o acabamento ao redor de todo esse suplá, tá? E depois a gente vai fazer a canaletinha pra passar o elástico aqui, tá bom? Bom, agora vamos lá costurar. Eu coloquei aqui bem pertinho pra mostrar pra vocês, tá? O que que eu faço aqui? O que eu vou fazer agora, depois de passar o acabamento, né? Eu vou passar uma costura bem aqui, rentezinha ao overlock que eu passei, ao acabamento, tá? Deixando um espacinho aqui pra encaixar o meu elástico, tá? Eu tô usando esse elástico aqui, o elástico chato, esse aqui tem 1 centímetro? 1 centímetro ele tem mais ou menos, né? Então, eu vou costurar, deixando o espaço pra eu passar o meu elástico aqui depois, tá? Eu vou costurar bem na beiradinha aqui. E, normalmente eu não alfineto, tá? Eu só alfinetei aqui pra mostrar pra vocês. E, olha só, ele vai fazer umas preguinhas aqui, tá? Isso aqui é normal, porque a gente tá com um tecido circular, né? Então, quando eu dobrar ele aqui, ele vai formar preguinhas, tá? Mas não tem problema aqui, porque quando a gente passar o elástico e virar o suplá, essas preguinhas não vão aparecer, isso vai sumir atrás do suplá, tá bom? Então, eu vou passar toda essa costura aqui, tá? E depois eu mostro pra vocês. E lembrando, né, eu vou começar minha costura aqui, por exemplo, e eu vou ter que terminar ela aqui, tá? Eu tenho que deixar um espaço aqui pra eu poder passar o meu elástico, tá bom? Então, vamos lá, eu tentei aproximar o máximo possível aqui pra vocês conseguirem ver como que eu vou pregar isso aqui, tá bom? Então, vou pregar e vou deixar filmando pra vocês verem.
eu vou pegar, gente, essa ferramenta aqui, de unha mesmo, pra me ajudar aqui nas preguinhas do tecido, tá bom? Vou tentar não colocar a mão na frente pra não atrapalhar vocês a visualizarem aí. Meninas, quando vocês forem levantar o pezinho da máquina aqui, lembrando que a agulha tem que sempre estar enfiada aqui no tecido, tá? Eu não posso levantar o pezinho com a agulha levantada, senão vai falhar o meu ponto, tá bom? Vocês estão vendo, né, que eu tô deixando as preguinhas se formarem aqui. Eu só tô encaixando elas embaixo do pezinho da máquina pra passar certinho aqui, pra não ficar nada fora da costura, tá? E eu só vou encaixando as preguinhas aqui, mas elas estão se formando, tá? Então, aqui já cheguei no final, a minha costura tá aqui, né? Eu vou deixar esse espaço aqui pra passar o elástico. Vou dar o retrocesso. Desligo a máquina, corto as linhas, né? E vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a costura com as preguinhas. Olha só. Opa. Aí. Aqui, tá vendo? Aqui tem uma preguinha. Aqui tem outra preguinha. Ó, aqui mais uma. Aqui mais uma, tá? Então, o tecido vai ficar cheio de preguinhas, tá bom? Mas vocês vão ver que no final essas preguinhas não vão aparecer, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o elástico aqui por dentro, tá? E aí, como que eu faço? Eu pego o elástico direto do rolo aqui, eu não gosto de cortar, eu gosto de pegar direto do rolo pra medir aqui, tá? E eu vou usar essa ferramenta que é o passo elástico, tá? Parece uma pinça, né? Ela tem uns ganchinhos aqui na ponta. A gente abre, né? Tem essa argolinha, então a gente coloca essa argolinha até o final pra abrir a pinça. A gente vai grampear o elástico aqui com essa pontinha que tem os dentinhos e vai apertar com a rodinha, tá? É assim que esse passo elástico funciona, tá? Aí ele vai ficar preso aqui. Então, eu vou inserir essa ferramenta por toda a extensão aqui, né? Por todo esse canudinho que eu fiz aqui no tecido. Vou passar aqui dentro, tá? Pra poder passar o meu elástico aqui no suporte. Ó, aqui eu tô sentindo a minha pinça aqui, o meu passo elástico, e eu vou empurrando, né? Pra poder passar o elástico por toda a extensão, tá? E é importante a gente fazer a canaletinha com uma medida legal, não tão rente à medida do elástico, né? Um pouquinho maior, pra conseguir passar essa pinça inteira aqui por dentro, tá? Pra ficar mais fácil de passar o elástico, tá? E se você não tiver o passo elástico, se você não tiver essa pinça, você pode pegar uma agulha com uma linha, né? Uma linha, pode ser uma linha de nylon, que é mais forte, ou a linha de poliéster normal. Você vai dar um pontinho no começo do seu elástico e passar a agulha por dentro aqui, da mesma forma que eu tô passando esse passo elástico, essa pinça, tá? A única coisa da agulha é que você tem que cuidar pra ela não espetar o tecido enquanto você tá fazendo essa rodinha aqui, passando isso aqui, tá? Porque se ela espetar o tecido e ficar presa lá dentro, você vai ter que tirar tudo e começar de novo, tá? Mas, eu recomendo que vocês comprem esse passo elástico aqui, porque ele não é caro, é bem baratinho, tá?
qualquer lojinha de aviamentos você encontra. Aí na internet também deve ter, né? Nessas lojas que a gente conhece, que vendem aviamentos, deve ter também espaço elástico, tá? Porque ele é bem prático, a gente consegue usar ele pra várias coisas, então eu recomendo que vocês comprem, tá bom? Então, meninas, aqui eu terminei de passar meu elástico, tá? Aí meu suplá vai ficar parecendo uma touquinha de banho, ele vai ficar bem franzidinho aqui, tá? Aí, aqui, né, onde a gente passou o elástico, ele tá reto ainda, né? Porque não passei o elástico, né? Não costurei aqui ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma puxadinha nele aqui, né? Dar só uma puxadinha. Pegar a ponta que eu iniciei aqui, que eu coloquei o passo elástico. Vou tirar o passo elástico, né? Só colocar a rodinha pro final aqui de novo, que aí a pinça vai abrir. E aí, eu vou passar uma costura aqui pra fechar esse meu elástico, tá? Vou passar uma costura aqui pra fechar esse elástico, tá? Eu vou medir pra vocês depois qual que é o tamanho do elástico final que eu usei, porque normalmente eu não meço, tá? Eu vejo que faz essa voltinha aqui dentro, assim, mais ou menos uns 4 dedos aqui, né? Assim, ó, uns 4 dedos aqui, ela tá franzindo. Então, eu ponho meu elástico assim, eu não tenho muita medida, mas eu vou medir aqui pra vocês pra ver quanto que dá. Então, aqui eu vou cortar o elástico, né, que tá no rolo. Cortei ele aqui. E eu vou passar a costura aqui pra poder fechar esse elástico. Vou passar a costura de assim, ó. Não vou passar assim, eu gosto de passar de assim pra segurar melhor, tá bom? Pronto, gente, olha só. Aí, aqui eu dei retrocesso algumas vezes, né? Pra ele não soltar, tá? E agora, a gente vai ajeitar ele aqui, né? Dar uma esticadinha aqui pra poder fechar essa última parte do canudinho aqui, tá? Então, eu vou esticar o elástico, né? Aqui vai fazer uma preguinha ainda no meio. E eu vou fechar a canaleta do elástico aqui. Lembrando, gente, muito cuidado pra não costurar o elástico, tá? Não fechar o elástico. A gente passar a costura aqui pra fechar a canaleta só no tecido. E prontinho, gente. Agora é só ajeitar o elástico aqui, né? Porque ele tá bem franzidinho, a gente só ajeita ele e coloca lá no nosso suplá. Então, aqui no duplo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar direito com direito e vai juntar as duas peças aqui. Você pode alfinetar se você quiser. Se você não tiver muita prática ainda, você alfineta a volta toda, tá? Direito com direito aqui. Ou você já pode passar na máquina direto, tá? Eu vou costurar a volta toda agora, tá? Deixando uma abertura de mais ou menos uns 4, 5 dedos, assim, pra passar minha mão por dentro aqui. E costurar com um pezinho de máquina normal, tá? Uma costura bem simples. Prontinho. Aqui não tem necessidade da gente passar o acabamento, porque isso vai ficar pra dentro da peça, tá? Então, eu vou pegar agora na minha abertura e vou desvirar essa peça. Eu deixei uma abertura pequena, né? Mas tudo bem, gente. Agora, eu vou desvirar a peça, tá? E vou passar lá no ferro, tá? Porque é importante que esteja bem certinho aqui, né? As laterais aqui. É importante que elas estejam bem certinhas assim, tá? Na hora de passar o elástico, de fazer a próxima costura. Então, eu prefiro passar no ferro, tá? Vou lá passar no ferro e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente, passei aqui no ferro, tá? Ficou bem certinho. E agora, o que que a gente precisa fazer? Inclusive, eu passei a abertura, tá? Que eu nem sei onde ela tá, porque eu passei tão bem passado, mas enfim, não precisa saber agora. O que que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma canaleta aqui pra gente passar o elástico nesse suplá. Então, eu vou contar mais ou menos uns 2 centímetros, 2,5 centímetros e vou passar uma costura, tá?
pra gente formar essa canaleta pra conseguir passar o elástico. Se você quiser usar o guia magnético, é legal, tá? Porque aí você mede aqui, né? Tem a medida aqui na máquina também, né? Aqui no pezinho da máquina, 1/4, meio, 3/4 e 1 aqui. Você pode fazer de acordo com essa medida aqui na sua máquina, ou você pode colocar aqui o guia magnético para não se perder na hora de costurar aqui, tá? Aí você bate a borda do tecido sempre aqui no guia magnético. Deixa eu aproximar para vocês conseguirem dar uma olhada. Olha só, você vai bater a costura sempre aqui no guia magnético, para não perder essa medida aqui, né? Que é a medida que você vai fazer a costura. Vou deixar aproximado assim enquanto eu costuro para vocês verem. Pronto, finalizo com um retrocesso e a nossa costura tá pronta. Aqui eu saio um pouquinho da medida às vezes, porque é uma peça redonda, né? Então é mais difícil de usar o guia magnético aqui. Mas, enfim, o importante é que deu certo. Olhem aqui, tá vendo? A gente formou essa canaleta aqui pra passar o elástico. Agora, a gente vai passar o elástico nessa peça. Vou usar o passo elástico. Então, ó, prendi aqui no passo elástico. E vou passar por toda a volta aqui. Assim que eu achei minha abertura aqui. Então, eu vou colocar o passo elástico aqui dentro, tá? E passar o meu elástico em toda a volta do suporte. Prontinho, passei o meu elástico em toda a volta, tá? Agora eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui pra ver o tanto de elástico que eu vou precisar. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de medir, eu gosto de olhar aqui na hora, tá? Eu acho que assim fica mais fácil, a gente deixa o rolo aqui, fica mais fácil. Mas se você preferir cortar antes, você pode cortar. Acho que a medida que eu dei era 50 centímetros, né? 50 e poucos, você pode cortar e depois passar o elástico. Fica a seu critério, tá bom? Então, aqui, eu já medi o meu elástico, então eu vou cortar ele aqui. Cortei. Vou tirar o meu passo elástico do outro lado, né? E vou costurar agora o meu elástico, tá? Vou pegar as duas pontinhas e vou costurar, pra gente finalizar. Prontinho, já costurei o meu elástico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar aqui e vou passar uma costura nessa abertura, tá? Vou passar uma costura por fora mesmo, um pesponto. E você pode passar esse pesponto bem na beiradinha aqui, na volta toda, ou só pra fechar o buraco, tá? Como esse supply é pra mim mesmo, eu vou passar a costura só pra fechar esse buraquinho, tá? Prontinho, passei a costura aqui, ó, só pra fechar o buraquinho mesmo, tá? Se você gostar de um acabamento mais bonito, for fazer pra vender, você pode passar na volta toda aqui, né? Como o meu elástico aqui, ele é mais fino do que o tamanho da canaleta que eu deixei aqui, eu consigo passar essa costura bem na beiradinha aqui, que não vai ter problema, não vai pegar o elástico, tá? Agora, a gente dá uma ajeitadinha no suplá, na capa, né, na verdade, e vamos vestir o suplá. Pronto, agora eu vou ajeitando aqui, ajeitando o elástico, ajeitando o meu suplá aqui a minha capa no suplá, né? E prontinho, gente, olha só. Suplá, capa do suplá prontinha. Aí temos essa aqui, que é dupla, né? Você consegue usar dos dois lados. E essa aqui que é simples, tá? Como vocês viram, as duas são muito facinhas de fazer. Essa aqui eu achei até mais fácil ainda de fazer. Ela vai mais material, só que a gente demora bem menos, né? Pra fazer. Então, eu gostei bastante dessa aqui dupla, achei bem legal, bem interessante. Ela fica com um acabamento legal, né? Porque fica todo embutido. E você pode fazer da forma que você preferir, da forma que você achar melhor, tá bom?
Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desses itens de cozinha, se vocês querem mais vídeo com os itens de cozinha, que eu adoro, gente, eu acho tão lindo. Então comentem aqui pra mim o que vocês acharam, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí porque tem muito conteúdo legal pra você. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final, um beijo!